Olá, vamos iniciar a nossa aula de cromatografia líquida. Então, a cromatografia líquida é uma análise de separação de componentes de uma amostra. Esses componentes são separados de uma fase móvel, que é líquida, e uma fase estacionária, que pode ser líquida ou sólida, dentro de uma coluna pequena. A cromatografia líquida se divide em dois tipos, em cromatografia clássica, que é uma cromatografia mais de separação, e uma cromatografia mais preparativa, para separar alguns componentes. E a cromatografia líquida de alta eficiência, que é a que vamos apresentar nos próximos slides. A cromatografia de alta eficiência é um tipo mais versátil e mais empregado tipo de cromatografia e mais eficiente do que a cromatografia gasosa. O tipo de cromatografia líquida ela vai ser definida pelo mecanismo de separação entre o soluto e a fase estacionária. Então, essa separação pode acontecer por participação ou cromatografia líquida-líquido, ou seja, é uma fase líquida e a separação do soluto vai ser dada por solubilidade. Pode ser por adsorção ou cromatografia líquido-sólido, quando se tem uma fase estacionária sólido entre o soluto e a fase estacionária é a que vai ocorrer a separação. Pode ser uma cromatografia ou uma troca iônica, ou cromatografia de íons, pode ser uma cromatografia por exclusão por tamanhos de partículas ou cromatografia por afinidade, aquela utilizada por compostos biológicos. Apresento agora para vocês algumas vantagens da cromatografia líquida. Temos aqui no slide rapidez, né? Uma análise rápida. A alta resolução, que pode ser usado em análise quantitativa, tem que ter uma boa sensibilidade em amostras, que contém baixas concentrações. A versatilidade, pode ser usado em diversos tipos de análise. E a automação, possível ter amostradores automáticos. Também tem aqui algumas limitações técnicas, né? Que é o alto custo de instrumentação e operação. E também tem a necessidade de experiência no manuseio, né? Tem que ter experiência no manuseio no cromatógrafo líquido. E aqui também tem uma tabela, que é a comparação das técnicas, né, da cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Como vocês podem ver, na cromatografia gasosa tem que ter uma substância, né, que seja volátil e termicamente estável. Já na cromatografia líquida, a amostra tem que ser solúvel na fase móvel. Os tipos de amostra na cromatografia gasosa pode ser utilizado gases líquidos e sólidos. Já na cromatografia líquida, as amostras precisam ser líquidas ou sólidas. A quantidade mínima detectável na cromatografia gasosa pode ser detectada de 10 a 12 gramas e já na cromatografia líquida 10 elevado a 9 gramas. A capacidade preparativa na cromatografia gasosa é baixa e trabalhosa e na cromatografia líquida é boa com fácil coleta, né? E a possibilidade de automação, a capacidade analítica na cromatografia líquida é excelente. Podem separar mais de 200 componentes. E na cromatografia líquida é boa, podem separar até 50 componentes. Sim, aqui é um instrumento, né? Aqui tem um exemplo de instrumento, como eu falei com vocês, o cromatógrafo líquido, que é um computador e ele vai auxiliar os sinais para transmitir os sinais. Aqui tem um esquema, né, da instrumentação. Tem uma fase móvel, que é um líquido, que ele vai ser puxado por uma bomba e no caminho para a coluna cromatográfica. Ela vai se encontrar com a amostra, vai carregar a amostra até a coluna, vai ocorrer a separação dos analitos. Após a separação, os analitos voltam para o detector, que vai analisar esses analitos em termos de concentração.
quantidade de analito e o tempo em que ele ficou retido na coluna cromatográfica. Tem um suporte para os resíduos, como a fase é líquida, ela vai passando pela coluna, ela vai gerando alguns resíduos que precisam ser coletados e os dados gerados vão para o computador, como vocês podem ver aqui na imagem. Pronto. Vamos falar agora um pouco da fase móvel, né? Das características da fase móvel. O alto grau de pureza ou de fácil purificação ou desgasificação, dissolver a amostra sem decompor seus componentes, não decompor ou dissolver a fase estacionária, ser compatível com o detector e ter polaridade adequada para permitir a separação dos componentes da amostra. Dependendo, né, da substância que tem a amostra, tem que ser o tipo de fase móvel. Então, a fase móvel vai depender da amostra e também do tipo da coluna, né? De coluna, no caso. Vamos falar um pouco agora da fase móvel, né, do sistema de eluição. O sistema isocrático. Dependendo, né, a constituição do solvente permanece constante. Dependendo da substância que tem a amostra, tem que ser o tipo da fase móvel. Então, a fase móvel vai depender da amostra e também do tipo de coluna. O sistema de eluição com a fase móvel passa pela coluna. No sistema isocrático, você utiliza um solvente ou dois solventes, faz essa mistura entre os dois solventes e essa composição ela permanece constante durante a análise. Já no sistema gradiente, a composição do solvente é alterada ao longo das análises. Pode ser utilizado dois solventes e esses dois solventes, a quantidade de cada um, né, vai modificando no decorrer da análise. E como vocês podem ver, os tipos de eluição vai depender do pico, como vocês estão vendo aqui no gráfico. Dependendo do tipo de amostra, se tem muitos picos, pode ser interessante ter uma eluição mais gradiente. Vamos falar agora das colunas. As colunas são constituídas de um pedaço de tubo de material inerte, de diâmetro interno, uniforme e capaz de resistir às pressões que será usada. O aço inoxidável é o material usado. As medidas são comprimento de 10 a 30 centímetros, então são colunas menores, né, do que as colunas por cromatografia gasosa. O diâmetro interno de 2 a 5 milímetros e o recheio, né, que é constituído por partículas de 3 a 10 micrômetros de tamanho. Aqui temos o exemplo de duas colunas. Uma coluna, na verdade, sem preparativa. Essa coluna pode ser para purificação. Ela é utilizada para purificação da amostra. Aqui tem também a coluna analítica, que é para análise, identificação e qualificação de amostras. Na coluna analítica tem também uma coluna guarda ou pré-coluna, que é utilizada para proteger a coluna analítica. Ela pode tirar, né, algumas substâncias que podem prejudicar a coluna analítica, como vocês estão vendo aí na imagem, que é a maior a coluna guarda, pode ser a coluna pré-coluna, né, e a coluna semi-preparativa, que é essa coluna menor. Vamos falar agora dos detectores. Voltando a falar dos detectores, a função do detector, as funções, né, identificar e quantificar a substância que esteja eluindo, no caso, saindo da coluna cromatográfica. Não existe detector universal ou detector utilizado, vai depender da natureza da amostra, as características desejáveis, né, alta sensibilidade e baixo limite de detecção, fácil de operar, não destruição do soluto e resposta rápida e constante às alterações do soluto. Então, não pode demorar para dar uma resposta, porque pode prejudicar a análise. E essa resposta tem que ser constante, já que as amostras estão saindo constantemente da coluna.
Os tipos de detectores. Tem os detectores baseados na absorção de luz UV, né? Detectores baseados na fluorescência. Também tem os detectores baseados no espalhamento da luz. Detectores baseados no índice de refração. Detectores eletroquímicos e espectrômetros de massa. Exemplos de cromatografia líquida. Análise de poluentes orgânicos provenientes de produtos de higiene pessoal. Um exemplo deles é o tricosano. Está presente, né, na maioria dos cremes dentais, antissépticos, bucais, sabonetes para profilaxia, desodorantes, desinfetantes domésticos, onde tem ação bactericida, causando desequilíbrio no bioma aquático, né? Por isso, é importante detectar a quantidade dessa substância em esgoto ou até mesmo nos produtos, né, onde são utilizados. O tricosano absorve na região do V cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta visível com arranjo de diodos. Vamos agora falar um pouco das condições, né, de análise. A coluna tecnocroma com grupo C18 em partículas de 5. Modo de diluição isocrático, a fase móvel acetonitrila e solução aquosa de ácido fósforico. Temperatura de análise 25 graus Celsius. Detecção por 230 milímetros. Acompanhando aqui o gráfico, no gráfico A, o cromatograma do creme dental foi analisado. Então, se tem uma quantidade de tricosano, observe a partir do padrão. Na análise B, é uma análise de saliva, imediatamente após escovar os dentes. Apresenta também um pico de quantidade de tricosano. Na imagem C, análise de saliva também, né, mas após 12 horas de escovação, diminuindo o pico, né, de tricosano. Já na imagem D, uma amostra de esgoto doméstico, aparecem outros picos, que também são substâncias que absorvem naquela região. O tricosano é identificado também, né, pelo tempo dele de retenção. Bom dia, meu nome é Wagner. E agora vamos mostrar aqui um vídeo, né, para vocês falando um pouco da cromatografia líquida. E aqui vocês estão em frente, né, ao HPLC. Vamos passar aqui o vídeo. Seria uma das principais técnicas de separação utilizadas na analítica. Uma das técnicas de separação, por quê? Porque ela normalmente separa o composto de interesse de uma fase aquosa e disponibiliza ele para o aparelho identificar e quantificar, para que nós possamos fazer diversos tipos de análise, né, em diferentes compostos na matriz, normalmente aquosos. Então, vocês estão de frente aqui de um aparelho, né, de cromatografia líquida de alta performance, onde a gente tem uma bomba d'água, né, e duas bombas de solventes. Aqui dentro vocês têm um loop de injeção, onde a gente tem uma microcilindra de 20 microlitros, da qual nós injetamos a solução, né, e proporcionamos ela para que ela vá em direção à coluna, né, que se encontra aqui dentro desse forno. Em seguida, após a injeção, né, a gente disponibiliza a amostra, né, para dentro da coluna, né, onde a amostra líquida dissolvida no solvente, né, entra em contato com a coluna, onde a coluna é responsável por separar o analito composto da solução, né, onde ele fica retido, né, em microporos ou polímeros que são impregnados na superfície interna da coluna, né? Então, em função da interação do analito com esse polímero da coluna, né, esse analito vai permanecer um determinado tempo, né, impregnado na coluna,
onde o solvente, normalmente preenchido e específico para cada análise, né, passa intermitentemente na coluna, com um determinado tempo ele arrasta o analítico que fica preso na coluna, ele arrasta. Após o arraste, ele é levado ao detector, onde ele identifica e quantifica o composto de interesse. Então, mediante essa interação do analítico com a coluna, certo? O composto vai sair mais cedo ou mais tarde. Isso nós chamamos de tempo de detecção. Quanto maior a interação do composto com a coluna, maior o tempo, né, de retenção do composto, ou seja, mais tardiamente ele vai sair da coluna. Quanto menor essa interação do composto com a coluna, mais rápido ele sai. Né? Isso está relacionado justamente com o tempo, que vocês podem ver aqui. Então a gente tem um exemplo de um cromatograma, que é o gráfico característico e típico de uma análise de cromatografia, onde cada pico desse representa um composto que nós analisamos. Né? Então, quanto maior a intensidade do pico, né, maior a concentração dele na solução. Quanto mais cedo ele sair, menor a interação dele com a coluna. Quanto mais tarde ele sai, maior a interação dele da coluna. Então, através dessa propriedade, nós conseguimos distinguir os diferentes compostos, né, em uma solução. Mas como eu posso identificar cada composto, professor? Através de padrões. Nós utilizamos padrões de referência. Então, antes de realizar uma análise, nós fazemos uma curva de calibração, onde nós injetamos, né, um padrão de referência. Então, ele me dá uma curva padrão, onde eu sei identificar que num tempo de 3 minutos, eu sei que esse pico aqui é de acetonitrilo, por exemplo. Num tempo de 6 minutos e 40, eu posso identificar que é a proteína e por aí vai. Quando eu injeto minha amostra, eu comparo com esse padrão e assim eu posso identificar. E uma das viabilidades de uso do HPLC é justamente a possibilidade de determinação de compostos solúveis em solventes, né, desde a aplicação, né, a determinação de agrotóxicos, compostos carbonílicos no ar ou mesmo em soluções aquosas, determinação de compostos orgânicos, né, em determinação de hormônios, né, determinação de disruptores endócrinos, determinação de compostos voltados para a engenharia de alimentos, né? Proteínas, nós podemos determinar não através do HPLC, mas através de outra técnica, né, de separação, que se chama eletroforese capilar, no caso para compostos maiores. Né? Mas para a parte de alimentos, a gente pode determinar uma série de compostos de interesse de vocês, são ésteres, né, que são relacionados a odor, né? Deixa eu ver, a parte de química de alimentos, nós também temos aplicações voltadas, né, para a caracterização de compostos presentes na cachaça, compostos presentes em sucos, né, compostos presentes em uma diversa gama de alimentos. Atualmente a gente está com um forte trabalho na parte de determinação de agrotóxicos em pimentão, em pepino, em alimentos que são vendidos nas feiras de Fortaleza, que foi agora recentemente, foi tomate, né? Então a gente fez um trabalho muito interessante que foi comparar, né, os níveis de agrotóxicos, né, de tomates vendidos nos comércios de Fortaleza em comparação com os chamados orgânicos, né, com os tomates orgânicos. E a gente fez um trabalho muito bonito e interessante. Então, assim, vocês a universidade hoje ela tem à disposição uma técnica inovadora, né, de fácil acesso, né, com uma gama enorme de aplicação para todas as áreas, né, desde a engenharia de alimentos até a medicina, né, o próprio direito, utiliza uma técnica de separação, que é essa que vocês estão vendo, que é a cromatografia líquida de alta performance.